Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cristina Machado e hoje a gente vai trazer uma palavra bíblica edificadora. Vem comigo? A passagem que nós vamos ler hoje está em 1 Salmos, capítulo 1, versículo do 1 ao 6, que está escrito: Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não serão assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação dos santos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Então esse salmo é um salmo muito bonito. Ele fala sobre as relações humanas e como elas podem interferir na nossa vida cristã. Então o primeiro conselho, o conselho dos ímpios. Logicamente você não pode ouvir pessoas más, pessoas que estão seguindo os seus próprios pecados e têm obra carnal, Elas, infelizmente, elas não amam a Deus. Elas não conhecem a Deus, elas não têm uma intimidade com Deus. E logo, elas não vão te dar bons conselhos. Muito pelo contrário, elas vão orientar você a se afastar de Deus. Porque elas não veem isso como algo fundamental, porque elas não são conhecidas e nem sequer conhecem a Deus. Então, você que é conhecido e conhece a Deus, escuta os conselhos do bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, e siga os mandamentos de Deus. Os que são santos, santifiquem-se mais, Isso é muito importante. A outra parte que está falando é a respeito do caminho dos pecadores. Então quer dizer, por exemplo, nós estamos seguindo a Deus, nós estamos indo dentro da igreja, nós amamos a Deus, confiamos no nosso Senhor Jesus Cristo, mas quando alguém fala, é lícito, mas não convém, você não entende? Lá fora, as leis no mundo, elas regulam uma forma que não anda conforme a igreja. Então, nem sempre todas as leis, elas estão pautadas nos mandamentos de Deus. Às vezes, muito pelo contrário, elas ficam muito contrário da lei de Deus. E se você concorda com a lei do mundo, você está desconsiderando a lei de Deus. Então, aqui é muito importante porque nós precisamos andar no caminho do nosso pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse caminho, ele vai te afastar de outros caminhos. Então, é lícito, mas não convém. Você não pode seguir o caminho de um pecador. Você não pode fazer as mesmas coisas que uma pessoa que está no mundo, que não confia em Deus, ou que se decepcionou com Deus, ou que não conhece a Deus. Você não pode seguir esse caminho. Você precisa seguir o caminho do nosso Senhor. Então, o exemplo de uma pessoa que está em pecado é um péssimo exemplo para você. Você não pode pegar para você. Você tem que aprender com o péssimo exemplo dele a não fazer dessa maneira. E muito pelo contrário, gerar cura nessa pessoa também, se assim possível. Mas seguir o mesmo caminho que ele, não. Fala também sobre os escarnecedores. Então, nessa parte aqui, é muito complicado, porque é um zombador. Geralmente, um zombador, ele zomba de coisas sagradas, Ele zomba da palavra de Deus. Ele se prepara, ele dá passos longos para prejudicar um próximo, para prejudicar alguém. E, principalmente, todos os dias ele tenta dar um passo para prejudicar ele mesmo. Então, é uma alma perdida, infelizmente, porque quando você se coloca diante de inimigo de Deus, em muito pouco tempo, a pessoa vai colher os frutos disso, porque ele perecerá, a palavra diz. E aí logo mais ali Deus vem falando que a pessoa precisa meditar na palavra dele. Então todos nós, para nós aumentarmos a nossa intimidade com Deus, nós precisamos meditar a palavra. Meditar o que significa? Você lê-la todos os dias. Você buscar passagens bíblicas e lê-la, até lembrar, até você gravar na sua mente. Isso é uma meditação. Toda vez que nós fazemos uma meditação de algo, nós passamos a lembrar. Fica dentro do nosso racional aquela palavra, Então na nossa mente ela não vai mais sair. E isso é muito importante, porque toda vez que nós meditamos, nós estamos abrindo uma brecha para Deus tomar conta de nós, para Deus ter uma intimidade conosco. E logo mais vem falando ali também do homem, essa pessoa que busca meditar a palavra de Deus é como uma pessoa plantada junto a ribeiros de águas. Ou seja, aqui está falando sobre as águas vivas de Deus, Que houve a transformação, vai santificando, vai limpando a pessoa internamente, e isso vai surtir por fora, porque ela vai gerar fruto, ela não vai cair, Ela vai produzir muito e principalmente tudo que ela fazer vai dar certo. Ela está ali junto a Deus, ela está muito próxima a Deus, Então tem esse cuidado próximo. E aí Deus também fala sobre o ímpio, que o ímpio é como uma folha que vai para qualquer lugar, que não tem direção. Ou seja, ela pode cair a qualquer momento, Então a folha, o significado, a simbologia da folha, que pode perder a sua vida rapidamente também. Então essa folha é como um moinho que o vento espalha e que ninguém pode mais ver essa folha e que infelizmente ela acaba sumindo, As passagens bíblicas dizem que o ímpio, ele vai perecer. E esse salmo, ele termina falando a respeito disso, E aí, logo mais, quando nós passamos a ler ali, o ímpio, ele vai ser castigado no juízo final, dos tempos.
E logo mais também, aqueles pecadores dentro da congregação. O que é o pecador dentro da congregação? É aquele que não é praticante da palavra. É aquele que não tem intimidade com Deus, que não busca a renovação da mente e a renovação espiritual por meio do Espírito Santo. Essa pessoa, ela vive de forma carnal e ela é religiosa e ela está dentro da igreja. Então aqui tem uma passagem muito importante que fala que Deus vai separar na sua esquerda os que vão ser condenados e à direita aqueles que vão ser salvos, que ele coloca como cordeiros e como bodes. Então isso está falando nada mais nada menos do que a própria igreja. E dentro da igreja tem todos aqueles que são religiosos, que estão mostrando, que estão ali, entendeu? E eles estão como lobos praticamente, porque eles não praticam, eles não querem mudança, eles não se arrependem e principalmente não deixam o agir do Espírito Santo. Infelizmente estão orgulhosos, né? Estão criando ali uma máscara, mas ninguém esconde de Deus. Então Deus diz, os ímpios perecerão no juízo e os pecadores na congregação dos justos. Por quê? Porque a congregação dos justos, os salvos serão salvos, mas os outros serão penalizados, os pecadores serão penalizados. Não pense que você está dentro da congregação dos justos, que Deus não está sondando e Deus não sabe que o teu caminho, a inclinação do seu coração é corrupto. E você vem praticando as coisas e você não quer mudança. E ali no final, Deus diz que conhece os ímpios e também conhece os justos. E os ímpios perecerão. Então que essa palavra possa te edificar e que você possa buscar em Deus as respostas. Possa estar sempre buscando o exemplo de Jesus Cristo. E principalmente meditando na palavra de Deus de dia e de noite. E esclarecendo as suas dúvidas. Em vez de estar entre escarnecedores, esteja diante de pessoas que são esclarecedoras da palavra. Para que cada vez mais edifique no seu coração e na sua mente. Você sofra uma transformação de dentro para fora. E que você seja templo do Espírito. E Deus esteja te conhecendo, te dando um novo nome, propósitos. E logo mais você possa estar sendo salvo, tendo uma vida eterna lá nos céus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo.